para essa conversa para falar ainda mais sobre Flávio Bolsonaro, mas sobre Jair Bolsonaro. O Flávio divulgou aquela carta escrita pelo pai, a segunda carta, né? A primeira é a leitura do Jair Bolsonaro ungindo o Flávio como pré-candidato, lá em novembro. E a segunda foi também o Jair Bolsonaro fazendo um aceno para o seu filho, né? Inclusive, nos bastidores, teve um entendimento até ruim, de novo, para o Flávio, de, mas é um filho pedindo a ajuda do pai, o pai está preso, e mesmo assim, isso aconteceu. E a carta causou uma outra questão, que é mais um problema com a justiça para o ex-presidente Jair Bolsonaro. Aí a defesa do ex-presidente alegou que ele jamais soube que a carta seria divulgada numa rede social, porque o ex-presidente está preso, não pode falar ele mesmo, óbvio, mas também não pode falar pelas redes sociais através de terceiros. Quem vai trazer os detalhes para a gente é o Pablo Giovanni, repórter da coluna da Manuela Alcântara. Pablo, muito bom dia, é sempre um prazer te ter aqui. Bom dia, Nath. Bom dia, Mano. Pois é, né? Essa carta divulgada pelo Flávio Bolsonaro no fim de semana, né? Referente a cartas aos brasileiros, né? Como foi o manuscrito pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Essa carta, ela tá no imbróglio no Supremo, referente a essa manifestação do ex-presidente Jair Bolsonaro, que está em prisão domiciliar, com todas as suas cautelares impostas pelo ministro Alexandre de Moraes, lá atrás, quando o ministro ainda autorizou a prisão domiciliar, quando o ex-presidente estava internado no hospital aqui em Brasília. Essa carta foi apresentada ao Supremo, né, por meio de uma petição do deputado Lindeberg Farias, que é oposição, né, se a gente considerar que o mandato do ex-presidente hoje é base. Ele é um dos principais integrantes do Partido dos Trabalhadores, que sempre apresenta documentos ao Supremo, salientando alguns descobrimentos por parte tanto de Flávio, quanto de Jair Bolsonaro, quanto também de Eduardo Bolsonaro. Esse documento foi apresentado e o ministro Alexandre de Moraes, no início dessa semana, ele salientou, né, que ele tinha entendido que essa carta divulgada pelo Flávio no fim de semana poderia estar dentro de indícios de que o ex-presidente Jair Bolsonaro teria descumprido a prisão domiciliar, já que na decisão que o ministro autorizou o novo regime de prisão do ex-presidente, tinha aquelas questões, né, de o ex-presidente não poderia se manifestar por meio de terceiros e diretamente ou por terceiros utilizando redes sociais. Então, essa carta ela foi apresentada ao Supremo. O ministro Alexandre de Moraes entendeu que supostamente há indícios de que essa carta teria sido um dos motivos para um descumprimento da prisão domiciliar. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro ainda ontem, né, ontem de tarde, apresentou um documento ao Supremo salientando que o Bolsonaro não sabia de fato se essa carta seria vinculada nas redes sociais de Flávio Bolsonaro, salientando que era uma carta de cunho pessoal, que tinha sido encaminhada junto ao filho, mas que ele não sabia que, de fato, o filho divulgaria essa carta no Instagram e em demais redes sociais. O ministro Alexandre de Moraes, ainda ontem mesmo, determinou que o PGE, o Paulo Gonet, apresente seu parecer sobre esse caso, num prazo de 5 dias. Mas, assim, a gente sabe que esse caso é um pouco difícil para o ex-presidente Jair Bolsonaro, porque a carta ela traz já no cabeçário, né, que seria uma carta aos brasileiros. Então, será um dos pontos que a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, que o Procurador-Geral da República vai salientar no seu documento, que será entregue ao ministro, que deve ser, sim, de fato, ou pela revogação da prisão domiciliar e, consequentemente, o encaminhamento do ex-presidente Jair Bolsonaro para Papudinha, ou pela manutenção da prisão domiciliar. Então, assim, ainda são momentos ainda que serão analisados pelo Paulo Gonet, desse prazo de 5 dias que o ministro Alexandre de Moraes determinou, mas que é mais o caso envolvendo o ex-presidente, né? A gente lembra que semana passada teve aquela questão da arma que tinha sido apreendida, que a Polícia Civil acabou indiciando um agente do GSI que faz a segurança do ex-presidente e acabou não indiciando o ex-presidente por entender que a arma tinha sido retirada do recinto da casa do ex-presidente sem a sua autorização. Então é mais um episódio que envolve o ex-presidente Jair Bolsonaro referente a essa prisão domiciliar que vai se completar nos próximos dias, mais meses. Inclusive, a gente está fazendo um especial referente ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que ele está há 1 ano já sob restrições, seja por tornozeleira eletrônica, seja pela prisão domiciliar. Então, é mais um caso vendo o ex-presidente Jair Bolsonaro que o ministro Alexandre de Moraes está cuidando nesses próximos dias. Perfeito, Pablo Giovanni trazendo todos os detalhes aí das questões da justiça
do ex-presidente Jair Bolsonaro, que teve... Ele não fez nada, escreveu uma carta, é verdade, com aceno à população brasileira, né, aos eleitores dele, mas que foi lida, utilizada pelo Flávio ali em redes sociais. Valeu, hein, Pablo? É sempre muito bom te ter aqui. Valeu, Nath. Tchau, tchau. Ô, mano, a gente tem conversado com muita gente. Eu tô apresentando nas férias do Rafael Campos o programa do Reinaldo Azevedo. Já aproveitar e fazer a propaganda. É todo dia, de segunda a sexta, aqui, à 13h. E o Reinaldo também tem batido muito nessa tecla do quanto... O Reinaldo foi a primeira pessoa com quem eu ouvi, lá atrás, que essa leitura causaria problemas para o Jair Bolsonaro com a justiça. Afinal de contas, é o que o Pablo colocou, né? Lá atrás já tinha esse problema dos próprios filhos fazerem ligação para o Jair Bolsonaro, participar das manifestações, né? Já quando ele já estava na prisão domiciliar, antes mesmo do trânsito em julgado, né? Derretimento de tornozeleira eletrônica, superintendência, antes de tudo. Só que agora é entendido até como uma atitude um pouco pior, porque é isso, ele já foi condenado, tem a questão da prisão domiciliar humanitária, que na semana passada foi decidida que ele continuaria desse jeito. E aí o Reinaldo levanta uma questão de que o Flávio, mais uma vez, como a gente pontuou, que ele pode estar sendo oportunista em relação ao tarifaço, de ir lá na audiência pública e não resolveu nada porque a gente foi tarifado, mas que nessa ocasião ele também está sendo oportunista em relação ao pai. Então, utiliza o pai pode voltar para a papudinha, mas o que mais importa para o Flávio é que ele consiga ter o apoio do pai, esse aceno, que é muito importante, afinal de contas, Flávio tem o capital político do Jair Bolsonaro. Pois é, e inclusive é algo que a Michelle também coloca, né? Na forma como ela constrói a narrativa, né? Ela é a pessoa da família que estaria preocupada com o bem-estar do marido, enquanto os filhos estão preocupados com a própria carreira política, colocando o interesse político em primeiro plano. Essa narrativa, portanto, vai ser disputada até mesmo dentro da família Bolsonaro. Claro que Flávio vai tentar dizer que está honrando o legado do pai, que é uma missão que foi conferida a ele pelo próprio Jair, então estaria, portanto, realizando a vontade do pai, enquanto Michelle vai colocar a falta de preocupação com as consequências práticas, concretas, que muitas vezes ela, que na narrativa dela, que lida com essas consequências como esposa e como mãe da filha mais nova de Jair, a Laura. Então, é interessante notar que mesmo dentro da própria família, essa narrativa está em disputa. Agora, do ponto de vista do comportamento do Jair, há o limite ali, né? O fato dele desafiar os limites da lei, isso é algo que é constitutivo do personagem, né? Ele sempre esteve nesse encostar no limite, de um jeito que, às vezes, desafia o poder da justiça, desafia qualquer que seja a limitação ao próprio poder dele, né? Ao mesmo tempo, também precisamos falar que o direito à correspondência de presidiários, seja o presidiário qual for, é algo que também está previsto na legislação brasileira, né? Então, a ideia de que se alguém é um presidiário não tem qualquer direito, isso é até irônico, né? É uma ideia defendida pelo bolsonarismo, mas não é o que está em vigor na legislação brasileira. Presidiários têm alguns direitos, entre eles o direito à correspondência. Então, entra aí um choque, né? Porque a decisão do Alexandre de Moraes fala que ele não pode usar a rede social por ele ou por terceiros, mas escrever uma carta é usar a rede social? Acho que tem um debate jurídico aí que vai ser legítimo, que vai ter posições de todos os lados. Pessoalmente, eu acho que presidiários devem ter o direito à correspondência, como prega a nossa legislação. Perfeito. O caso do ex-presidente Jair Bolsonaro abre diversos precedentes, né? Traz a justiça para discutir um montão de coisa. A situação da arma ou das armas também trouxe, né, o debate do o que pode ter acesso um preso em domiciliar e, no caso dele, humanitária, né? Por causa da saúde toda ali, enfim. E agora a gente está discutindo mais uma vez a questão das cautelares em relação ao uso das redes sociais por terceiros.
Valeu, mano. É sempre muito bom te ter aqui. É sempre um prazer. Parabéns pelo aniversário do programa também. Tá bom, valeu, viu? A gente volta a conversar numa